Boa noite, pessoal. Agora está gravando, certo? Ó, o quórum está muito baixo, hein? Diz aí, pessoal, que eu vou reprovar por falta. Deixa eu ver aqui. Gente, a gente deu, né, presencial aula até a questão do quê? Até o recurso ordinário, né? Embargo de declaração. E aí a última aula, que a aula foi, né, que poderia ser dividida em dois aí, mas eu fiz um vídeo só, um vídeo longo, a gente falou do recurso de revista. Vou colocar aqui para a gente compartilhar o material, para vocês acompanharem. Está aparecendo para vocês aí? Sim. Por favor, desligue o áudio aí, senão não dá para ouvir o mestre. Vou desligar. Aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então, pronto, gente. Vocês já, né, acabaram já desligando o microfone de vocês. Vamos dar prosseguimento aqui às aulas. Peçam para os colegas aí comparecerem na quinta que vem, mesmo horário. E a gente vai retomar aqui recurso de revista, que foi a última aula online que eu dei. Tá? Professor, o que é o recurso de revista? É um recurso de natureza exclusivamente trabalhista. Vocês não vão ver o recurso de revista em nenhuma outra modalidade de direito processual. É um processo, um recurso de natureza específica de direito do trabalho e é manejado para impugnar acordo proferido pelo Tribunal Regional de Trabalho. Lembrando, recurso de revista, portanto, nada mais é que um recurso de natureza exclusivamente trabalhista que é interposto contra a decisão de acordo do Tribunal Regional do Trabalho de competência originária desse tribunal. Então, primeiro ponto, a gente já viu o recurso ordinário antes, então a gente, digamos, tem uma discussão trabalhista. O indivíduo, o trabalhador que se sentir prejudicado vai entrar com uma reclamação trabalhista, uma ação perante a Justiça do Trabalho. Essa ação vai passar pelo primeiro grau, haverá uma decisão onde será nomeada de sentença trabalhista. Nessa sentença trabalhista, caso haja o descontentamento, abre a possibilidade da apresentação do recurso ordinário. Do recurso ordinário, haverá remessa desse processo para o Tribunal Regional do Trabalho. Aqui no nosso é o Tribunal Regional da 23ª Região. Da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, será proferido um acordo. E desse acordo é que caberá a possibilidade de apresentação de recurso de revista. Então, houve um acordo, uma decisão do tribunal em competência advinda de um processo de primeiro grau. Desse acordo, a gente apresentará o recurso de revista. O recurso de revista, então, é manejado para impugnar acordos proferidos pelos tribunais regionais de trabalho. Então, vamos pegar a nossa caneta aqui. É o recurso manejado para impugnar acordos do Tribunal Regional de Trabalho. De competência originária da primeira instância, que é, como eu disse, a origem de um processo que ocorreu na vara do trabalho. O objetivo maior, gente, do recurso de revista nada mais é do que unificação jurisprudencial. O recurso de revista ele não tem por objetivo reanálise de fatos e provas. Então, o objetivo central é exatamente unificar os entendimentos dos tribunais regionais de trabalho, principalmente sobre as interpretações da Constituição Federal, das normas e das súmulas estabelecidas no TST, súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. Então, quando a gente apresenta, por exemplo, um recurso ordinário na primeira instância, quanto uma decisão de primeiro grau,
Qual é o objetivo do recurso ordinário? Exatamente reanalisar fatos e provas, ou seja, você quer que o tribunal, ou seja, os desembargadores do trabalho, ele faça uma nova análise dos documentos que você juntou ou das provas apresentadas como prova testemunhal no primeiro grau, ou seja, quer uma reanálise. Já o recurso de revista, ele não tem esse objetivo. Você não fará reanálise de fatos e provas. É um recurso especificamente técnico, ou seja, técnico na questão de análise de direito objetivo, direito material, discussão doutrinária e jurisprudencial. Não haverá reanálise de fatos e provas, certo? Dando prosseguimento a essa análise que eu vou fazer rápido, que eu acabo começando a me estender demais, né? O recurso de revista, ele tem, além dos pressupostos normais dos outros recursos, ou seja, quando a gente apresenta um recurso ordinário, a gente tem aqueles pressupostos recursais normais. Tempestividade, preparo, regularidade formal, preenchimento dos requisitos específicos. Quanto a recurso de revista, a gente tem 2 requisitos especiais, que não estão presentes em nenhum outro recurso, que é exatamente o pré-questionamento e a transcendência. Qual que é a diferença de pré-questionamento e transcendência? Gente, o pré-questionamento nada mais é do que, para que haja a possibilidade de apresentação de recurso, que haja uma análise sobre a tese levantada. Então, não existe a possibilidade de eu apresentar um recurso de revista se o juiz, se o acórdão do tribunal não tiver feito uma análise sobre aquela tese que eu estou querendo rever. E lembrando, né, quanto ao procedimento do recurso de revista, ele, apesar de ser apresentado ao Tribunal Regional do Trabalho, ele será reanalisado por uma das turmas do TST. Beleza, professor? Gente, mais uma vez, bem resumido, tá? Quanto à transcendência, né, é o outro pressuposto recursal específico do recurso de revista, e ele tem por objetivo analisar questões de interesse ultrapartes, ou seja, que ultrapassam o interesse das partes. Eles são a transcendência, portanto, são situações onde ultrapassa o interesse da parte, ele atinge aí questões econômicas, sociais, jurídicas, e vai levar a uma análise não em questão apenas das partes envolvidas, mas também a qualquer outras pessoas que estejam naquela situação, certo? Hipótese de cabimento do recurso de revista. Como eu disse, o objetivo do recurso de revista ele é atacar os acordos dos tribunais regionais de trabalho, certo? Situações específicas do recurso de revista. Bom, o recurso de revista ele tem por objetivo, portanto, primeira situação, exatamente atacar o acordo que der ao mesmo dispositivo de lei federal ou súmulas do TST, interpretações diferentes da de outro tribunal. Então, digamos aí que a gente tem uma lei federal, uma CLT, por exemplo, que tem um artigo. O TRT 23º, que é do Mato Grosso, tem uma interpretação diferente do TRT da 24ª região, que é do Mato Grosso do Sul. Então, se houver um entendimento diferente, houver um acordo com a análise dessa lei federal, diferente da análise do acordo feito perante o Tribunal do Mato Grosso do Sul, você pode levantar essa discussão junto ao TST, para que ele se posicione para qual daquelas interpretações é a correta. Por isso, eu tinha dito antes, que a discussão aqui é quanto à tese jurídica e não necessariamente quanto à análise de fatos e provas. Então, recurso de revista, ele é cabível, de acordo com o artigo 896 da CLT, quando as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho em dissídio individual derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diferente, assim como a decisão do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho violar súmula do TST ou súmula vinculante do STF, ou seja, qualquer súmula ou orientação jurisprudencial do TST que tenha sido violada em decisão por acórdão do TRT, haverá possibilidade, ou de súmula vinculante do STF, haverá possibilidade de apresentação do recurso de revista. Isso é a primeira hipótese. Segunda hipótese, quando, na verdade, der ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva ou acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento de empresa, interpretação diferente do que tivesse sido proferido em outro tribunal. No entanto,
Isso só vai acontecer aí no caso do Tribunal de São Paulo, que é o único tribunal que tem 2 tribunais no mesmo estado. Então, interpretação de lei estadual e convenção, acordo coletivo, salvo se ultrapassar a esfera do Estado, só acontece em São Paulo. Então, se houver uma lei estadual onde o Tribunal de São Paulo deu uma interpretação diferente do Tribunal de Campinas, que é os 2 tribunais Tribunal da Segunda Região, o Tribunal da 15ª Região do Trabalho, se houver uma interpretação diferente, poderá ser apresentado o recurso de revista. Assim como no caso de convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa, que ultrapasse a esfera de um Estado. Isso acontece quando a empresa, por exemplo, ela tem várias sedes ou várias filiais espalhadas pelo país. Então, por exemplo, a Havan está presente em todos os estados. Se por um acaso tiver um acordo coletivo que foi estabelecido no Rio e outro em São Paulo, e é o mesmo acordo coletivo, mas o tribunal der interpretações diferentes, haverá a possibilidade de apresentação de recurso de revista. E, por fim, o que eu já tinha mencionado antes, haverá a possibilidade de recurso de revista quando a gente verificar a violação literal da lei ou de afronta à Constituição Federal. Então, gente, sempre que houver aí uma violação de lei federal por acordo do tribunal ou da Constituição Federal, haverá a possibilidade da apresentação do recurso de revista. Gente, quando que isso acontece? Eu mencionei para vocês o caso lá que eu apresentei o recurso de revista por violação, por 2 motivos. Um é cerceamento de defesa e o outro pelo aquele atraso do artigo 815 lá da CLT que não autoriza o atraso. Eu apresentei isso por quê? Porque há uma interpretação do Tribunal de Pernambuco diferente do que foi dado pelo Tribunal do Mato Grosso quanto à possibilidade de atraso. Aqui não se admite atraso do advogado e da parte em audiência, enquanto que em Pernambuco, desde que o atraso seja considerado como ínfimo, ou seja, aquele pequeno atraso, haverá a possibilidade da parte comparecer e apresentar sua defesa. Então, e aí houve o quê? Uma interpretação de lei federal de maneira diferente, razão pelo qual foi cabível o recurso de revista. A outra foi o cerceamento de defesa, que é o direito de defesa constitucionalmente garantido. Se não é garantida a defesa, se o juiz, por exemplo, não garante a defesa, haverá a possibilidade de apresentação de recurso de revista. Bom, gente, isso aqui é a grosso modo que a gente viu o recurso de revista, né? São as situações aí referentes a recurso de revista. E nós vamos passar agora para a aula de hoje. Até me estendi 10 minutinhos falando do resumo, certo? Lembrando, só para encerrar, antes de passar, na verdade, de vez para a próxima matéria, qual que é o processamento de recurso de revista? Como eu disse, ele é interposto no Tribunal Regional de Trabalho, dirigido ao presidente, no prazo de 8 dias, sendo a parte contrária intimada para fazer a contrarrazão também no prazo de 8 dias, e depois é distribuído a uma turma do TST, onde esse relator da turma será responsável pela análise dos pressupostos recursais do relator, do recurso, e esse relator depois leva esse processo ou marca a data de julgamento, onde é possível a sustentação oral, certo? Lembrando que quando o presidente do tribunal recebe, ele vai fazer aí o que se chama de juízo de admissibilidade, ou seja, haverá necessariamente que fazer aquela questão, acho que eu até brinquei do recurso ordinário, da distinção entre provimento e conhecimento do recurso. Conhecimento é análise de juízo de admissibilidade, se preencher os requisitos, se esse recurso pode ter prosseguimento. Enquanto a questão de provimento ou não é análise de direito material para ver se o recurso atingirá seu objetivo ou será definido como correto ou não, se a pessoa que apresentou, a parte que apresentou o recurso, terá seu recurso considerado como válido e será julgado procedente ou não. Certo? Então, assim a gente encerra a revisão de recurso de revista e passa para a questão da nova aula. Certo? Eu saí da questão do compartilhamento. Se vocês tiverem, podem falar no chat aí, está aparecendo mais algum documento ou não? Nenhum, está sem compartilhar.
Está aparecendo aí, gente? Ou não? O outro documento. Não, então tá. Vou falar um pouquinho, pessoal, para vocês, sem o material. Por quê? Porque o material eu fui fazer a configuração, que ele saiu da configuração e aí tá meio bagunçado aqui. Ficou meio bagunçado aqui. Depois eu vou arrumar e vou mandar esse material para vocês, tá? Veja pela vantagem, Mayara. Você não está vendo minha letra, já é vantagem, certo? Que não ia estar entendendo nada. Então, seguindo, gente, o que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar o recurso de embargos. Gente, o que é recurso de embargo? De imediato, gente, não confundir recurso de embargos com embargos de declaração. Embargo de declaração, já estudou anteriormente, é um recurso de natureza de processo civil, que ele foi, antes mesmo de ter uma regulamentação na CLT, agora tem, mas antes ele era importado do processo civil. Agora nós temos regra específica de embargo de declaração na CLT. No entanto, o embargo de declaração tem por objetivo sanar um vício, uma omissão ou uma contradição existente na sentença. Isso é embargo de declaração. Então, é comum, quando cai em prova, haver confusão. Recurso de embargos, recurso de embargos. O que é recurso de embargos, gente? Recurso de embargos nada mais é do que um recurso que tem para aplicação restrita no TST. É um recurso apresentado apenas dentro do TST. E sua finalidade também é uniformizar jurisprudência entre turmas do TST. Né? Vou falar um pouquinho aqui, olhando para vocês. Então, a finalidade de embargo dos recursos de embargos, recurso de embargos no TST é uniformização de interpretação jurisprudencial. E os embargos que estão previstos, o recurso de embargo está previsto, gente, no artigo 894 da CLT. E eles são de duas naturezas. Então, o recurso de embargos, eles se subdividem em recurso de embargos infringentes e recurso de embargos de divergência. Então, o que é o recurso de embargos? Ele é nada mais que um recurso voltado para o TST, para uniformização de jurisprudência, e ele pode ser embargos infringentes ou embargos de divergência. Então, gente, mais uma vez, quanto à nomenclatura e técnica que eu estou falando para vocês. Os embargos não se confundem com embargos de declaração. Embargo de declaração é um recurso, recurso de embargos é outro. É comum chamar o recurso de embargos, para não ter que ficar falando esse nome longo, recurso de embargos infringentes, recurso de embargos de divergência, costuma-se utilizar embargos de divergência e embargos de infringência, certo? Professor, o que vem a ser o embargos? Vamos dividir os embargos infringentes. Gente, os embargos infringentes, eles têm por objetivo alterar decisão proferida pelo TST em análise de dissídio coletivo. Então, fica a primeira dica. Falou em embargo infringente, nada mais é do que o recurso do TST com o objetivo de analisar demandas de natureza coletiva. E lembrando, eu disse que é um recurso interposto aí no TST, então é de competência originária no TST. Então, quando o dissídio coletivo exceder a competência territorial de um TRT, quando o dissídio coletivo, digamos aí, a gente estabelece aí, existe aí uma norma coletiva pactuada, lá, uma convenção coletiva pactuada entre a confederação das indústrias, das empresas de indústrias ou dos industriários e confederação dos trabalhadores na indústria. Então, nós temos dois entre aspas, são sindicatos de grau superior, duas confederações que têm âmbito nacional, e na discussão desses dois, ou se também for um sindicato de área superior, mas que tenha em outro estado, haverá a possibilidade de uma discussão sobre uma norma coletiva. Essa discussão sobre norma coletiva de competência originária do TST comportará a apresentação de embargos infringentes em razão de uma discussão onde interpretações diferentes sejam dadas. Então, mais uma vez, quando o dissídio coletivo exceder a competência de um TRT ou quando o dissídio coletivo for de revisão ou extensão de competência originária do TST, a matéria é competência originária. A matéria, por ser matéria originária do TST,
comportará embargos infringentes para atacar essa decisão. Lembrando, só pode apresentar se for de natureza do TST. Então, a gente não está discutindo isso no primeiro grau ou no segundo grau. A gente está discutindo, na verdade, aí, uma questão de competência originária do TST. O segundo requisito. O primeiro requisito é o quê? Ser matéria apresentada no TST. O segundo requisito é que se trate aí de matéria de dissídio coletivo, ou seja, natureza coletiva de discussão. O terceiro é que a decisão tem que ser o quê? Para que seja apresentada, tem que haver uma decisão do TST sobre dissídio coletivo que não for unânime. Como assim? Quando houver divergência, ou seja, não há uma decisão no mesmo sentido, pacífico, existe uma discussão sobre essa matéria. Se a decisão for unânime, ou seja, digamos aí, outra coisa que pode acontecer também para a apresentação de embargos infringentes, no TST existe a sessão de dissídio coletivo. Na sessão de dissídio coletivo, se por acaso existem as turmas, se houver divergência entre turmas, também haverá a possibilidade dessa apresentação. Então, se a decisão não for unânime ou estiver em consonância com TST ou súmula, será incabível o recurso de embargos infringentes. Então, embargos infringentes, para ficar claro, gente, recurso de natureza de grau superior de cúpula apresentada no TST, quando se tratar de natureza de dissídio coletivo, questões de natureza coletiva, onde a decisão não for unânime, certo? A gente pode até mencionar aqui, né, que compete os embargos infringentes interpostos contra decisão não unânime, não proferida em processo de dissídio coletivo de competência originária do TST. Professor, qual que é o prazo do embargos infringentes? O prazo também, como a maioria dos recursos de natureza trabalhistas, são prazos de 8 dias. Ou seja, a gente tem aí 8 dias para apresentar o embargos infringente e também o prazo de 8 dias para contrarrazoar, ou seja, a parte contra quem foi apresentado os embargos infringentes, terão também o prazo de 8 dias para a apresentação. Então, compete a sessão. Então, digamos aí, ter novamente uma discussão de dissídio coletivo, onde é analisado pela sessão de dissídios coletivos, que fica lá no TST, haverá a apresentação dos embargos infringentes interpostos contra a decisão não unânime proferida em dissídio coletivo de competência originária do TST, certo? Então, essa é a matéria normalmente apresentada quando se trata de embargos infringentes. Seguindo, como eu disse, o objetivo do embargos infringente é pacificar, evitar o conflito, as decisões contrárias, só que em matéria de dissídio coletivo. Então, tem por finalidade pacificar os julgamentos proferidos pelas turmas dos TST quando houver análise, né, de natureza coletiva. Assim, é possível que o mesmo tema ele possua interpretações distintas dentro do próprio TST. E aí haverá a possibilidade dos embargos infringentes para que haja uma uniformização e evite-se aí a questão dos julgamentos distintos dentro do TST, certo? Lembrando, mais uma vez, a gente pode ter a hipótese de interposição do embargo infringente, para ficar mais claro. Primeiro, quando houver turma que proferiu decisão que venha a ser diferente de outra decisão de turma do TST. Então, nós temos 2 turmas do TST com interpretações diferentes sobre a mesma matéria de dissídio coletivo. Maravilha. Então, a gente vai ter a possibilidade de apresentação dos embargos infringentes, certo? Só ver aqui se tem como abrir esse documento, se eu consigo compartilhar para vocês conseguirem visualizar. Deixa eu ver aqui. Não dá porque está bagunçado, vai mais atrapalhar do que melhorar. Então, gente, resumindo, para encerrar o embargo de infringentes, para antes passar dos embargos de divergência. Esse último que eu falei, eu já estava começando a falar de embargos de divergência.
Então, vamos voltar. Embargos infringentes. Nada mais é que o recurso de natureza de cúpula apresentado no TST quando houver discussão ou divergência com matéria de natureza coletiva. Ou seja, de decisão não unânime. Ou seja, se há divergência sobre matéria coletiva do TST, é possível a apresentação de recurso de embargos infringentes. O segunda modalidade são os embargos o quê? De divergência. Esses aí, com regra diferente, não, primeiro ponto que você pode apontar para diferenciar em relação aos embargos infringentes é que os embargos de divergência, eles têm por objetivo analisar matéria de dissídio individual. Ou seja, a gente está diante aí de uma discussão não coletiva, também previsto no artigo 894. O embargos infringentes está no 894, inciso 1, e os embargos de divergência, que a gente vai começar a estudar agora, está no inciso 2. Então, das decisões proferidas de turmas que divergirem entre si dentro do TST, será possível a apresentação de embargos de divergência. Então, atenção à nomenclatura para não haver confusão, gente. Falou em embargos, falou em natureza de dissídio coletivo, primeira dica, falou em dissídio coletivo, recurso para tentar uniformizar matéria de natureza coletiva diretamente no TST, embargos infringentes. Estamos falando de matéria de natureza individual, mas que também está gerando dificuldade e divergência dentro do TST, estaremos falando de embargos de divergência. Então, mais uma vez, vamos apontar quais são as situações de cabimento dos embargos de divergência agora. Primeira hipótese, turma que proferiu decisão divergência com outra turma no TST, cabe embargos de divergência. Segunda hipótese de embargos de divergência, quando a decisão da turma for diferente da decisão da seção de dissídios individuais. Então, seção de dissídios individuais é uma seção mais ampla, houver divergência em razão da turma, haverá a possibilidade do recurso de embargos de divergência. Terceira hipótese de embargos de divergência, quando a decisão de turma proferida vier a contrariar a orientação jurisprudencial do TST, ou seja, suma orientação jurisprudencial do TST, se por um acaso a turma der interpretação diferente de outra turma, haverá a possibilidade de embargo de divergência. E a quarta hipótese, quando a turma der decisão que contrariar súmula vinculante do TST. Então, se houver uma turma do TST que dê uma decisão contrária a uma súmula vinculante, haverá possibilidade, portanto, de apresentação de embargos de divergência, certo? O embargo de divergência para sua interposição deve atender o cumprimento dos pressupostos recursais processuais que a gente já estudou anteriormente, assim como visto nos outros recursos. E quando por se tratar de recurso de natureza extraordinária, também vai ter que observar as regras quanto à divergência observadas em recurso de revista, ou seja, aquela questão de analisar os pressupostos específicos, certo? Dando prosseguimento, gente, o prazo de interposição, seja de um embargo, seja de 8, é de 8 dias. Aqui, mais uma vez, abri um parêntese para vocês. Gente, embargos de declaração, prazo de 5 dias. Recurso de embargos infringentes ou embargos de divergência, prazo de 8 dias. Então, é comum. Qual que é o prazo de recurso de embargos? 8 dias. Qual que é o prazo de recurso de embargos infringentes? 8 dias. Qual que é o prazo de recurso de embargos de divergência? 8 dias. Aí o embargo de declaração? Aí, 5. Então, tomar cuidado para não cair, né, nessas pegadinhas, certo? Outro ponto importante aí é que, quando se tratar de rito sumaríssimo, o embargo de divergência, eles são permitidos quando ficar demonstrado que entre as turmas houve a divergência,
quando houver discussão sobre norma constitucional ou matéria simulada no TST. Ou seja, a gente está diante aí de uma hipótese específica do rito sumaríssimo só para essas situações. Portanto, quando houver divergência na aplicação de norma constitucional e matéria simulada pelo TST. Então, o que eu estou querendo apontar para vocês? Na verdade, haverá a possibilidade, quando se tratar de rito sumaríssimo, de apresentação dos embargos de divergência quando houver interpretação distinta em razão de norma constitucional ou matéria de súmula do TST. Professor, é possível aí a apresentação na fase de execução dos embargos de divergência? Bom, aí tem uma regrinha diferente, por quê? Porque só vai ser possível a apresentação nessa situação, no processo de execução, quando houver divergência de natureza constitucional. Como assim, professor? Digamos aí que uma ação comece lá em fase de execução e vai subindo até chegar no TST, que gere uma decisão de turma diferente. Duas turmas divergem sobre essa possibilidade. E aí você vai apresentar o embargo de divergência de um processo oriundo de uma fase de execução. Só haverá a possibilidade de apresentação dos embargos de divergência em fase de execução se a origem da discussão for de matéria constitucional. Não vai ter, por questão de súmula vinculante, não vai haver discussão sobre orientação jurisprudencial ou também quanto à decisão divergente em sessão de dissídios individuais, certo? Seguindo. Por derradeiro, quanto aos embargos, é válido mencionar que não cabem embargos para a sessão de dissídios individuais de decisão de turma proferida em agravo. Então, via de regra, se você apresentar um agravo no TST, não cabe, se você é uma decisão de agravo, a embargos, os recursos de embargos, certo? Bom, assim a gente termina esse ponto quanto aos dois recursos. Diferenciamos aí recurso de embargos, do recurso de embargos de declaração. Recurso de embargos ainda se subdivide em embargos de infringência e embargos de divergência. O recurso de embargos de infringência voltados para a discussão de natureza originária do ST em dissídio coletivo em decisões não unânimes, enquanto o recurso de embargos de divergência voltados para a discussão entre turmas em matéria de dissídio individual, de turmas ou de turmas, decisões contrárias entre turmas, decisões contrárias entre turma e sessão de dissídio individual, decisão de turma que viole matéria de ordem, aliás, jurisprudência de ordem trabalhista, seja súmula do TST, seja orientação jurisprudencial, ou quando a decisão proferida pela turma vier violar a norma constitucional. Aí haverá a possibilidade de embargos infringentes, certo? Por fim, lembrando quanto a rito sumaríssimo, haverá a possibilidade de apresentação de embargos de divergência com base em violação de norma constitucional ou de súmula do TST, certo? Gente, aí a gente entra agora no material referente ao trabalho que vocês iam fazer, que vocês vão fazer, na verdade, tem o trabalho sobre agravo de petição e agravo de instrumento. Dá uma explicação rápida sobre esses dois pontos que vocês vão abordar no trabalho, lembrando que o trabalho será entregue quando voltarem às aulas. Se por um acaso, se a gente estender mais um pouco, eu sei, Maiara, se por um acaso se estender mais um pouco, a gente vai combinar uma data para vocês entregarem isso de maneira online, ou seja, mandar no meu e-mail. Então, se demorar mais que no dia 20, aí, a gente vai marcar para entregar via e-mail. Vou pôr o e-mail aqui no chat. Prof. Pronto, aqui ó, vai ser disponibilizado aí. E aí vocês mandam para mim. Certo?
Professor, e o que a gente vai fazer sobre esse trabalho? Vocês vão falar sobre agravo de petição e agravo de instrumento. Né? Falando aqui, o que é o agravo de petição? Primeiro, diferenciando. Tá? E não confundir. Na verdade, a gente tem 3 tipos de agravo no processo de trabalho. Nós temos o quê? Agravo de petição, agravo de instrumento e o agravo interno. Então, são 3 agravos, que são 3 recursos que são interpostos de natureza dentro do processo do trabalho, de natureza processual trabalhista, que tem finalidades distintas. Primeiro, o agravo de petição, ele tem previsão no artigo 897 da CLT, artigo 297, é um recurso próprio para impugnar decisões do juiz do trabalho na execução, na fase de execução. Então, agravo de petição nada mais é do que um recurso voltado a atacar decisões proferidas em execução. Dando seguimento ao artigo 897, né, que eu tinha dito, é onde tem a previsão do recurso do agravo de petição. O agravo de petição ele também é apresentado no prazo de 8 dias e a parte deverá apresentar a contrarrazão, quem tiver, né, contra quem foi interposto o agravo de petição, prazo de 8 dias para contrarrazoar. Então, exemplo, houve uma decisão de primeiro grau, houve a sentença. Digamos aí que a parte recorre, aí o recurso ordinário, esse recurso ordinário é definido pelo TRT, e aí depois não há mais recurso, transita em julgado essa decisão. Essa decisão, uma vez transitada em julgada, iniciar-se-á a execução de maneira definitiva, ou seja, começarão os atos de expropriação, né, do patrimônio do devedor, no caso, via de regra, das empresas. O que acontece, gente? Se a gente tiver em processo de execução, ao invés de você apresentar um recurso ordinário, o recurso cabível é o agravo de petição no prazo de 8 dias dessa decisão proferida na fase de execução. Lembrando, em processo de trabalho vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ou seja, se não for uma decisão definitiva, não haverá apresentação de recurso de maneira imediata. No caso de execução, né, se for uma decisão definitiva, ou seja, que venha por fim a esse processo, para extinguir, ou que seja de extrema importância, haverá a possibilidade de apresentação desse agravo de petição, certo? Há uma discussão sobre esse termo decisão, né, como que a gente interpreta essa questão de decisão, é que não cabe o recurso, resumindo, não cabe o recurso de agravo de petição contra despacho e decisão interlocutória, valendo, via de regra, quanto à questão quando se tratar, quando se tratar de decisão proferida só em questão definitiva, certo? Então, o que vem, a posição que tem, né, se ganhar destaque com essa questão de decisão, é que na fase de decisão cabe o agravo de petição, só quando falando de decisão definitiva e algumas decisões interlocutórias que possa gerar algum dano substancial à parte. Caso contrário, o agravo de petição não será cabível, certo? Isso aí é a regra quanto ao agravo de petição, dando, né, seguimento. Quanto aos procedimentos do agravo de petição, o agravo de petição, portanto, ele é interposto na fase de execução, no juiz de primeiro grau, que fará o juízo de admissibilidade e será remetido ao Tribunal Regional. Então, na fase de execução, se apresenta aí o agravo de petição, e esse agravo de petição ele será dirigido ao presidente do TRT. Lembrando que ele não é interposto diretamente no TRT, ele é interposto na vara do trabalho, onde está correndo a execução, e depois remetido para o TRT, certo? Lembrando que o prazo são de 8 dias, certo? Lembrando que também não é situação de agravo de instrumento quando for possível a apresentação de mandado de segurança. Então, não confundir o remédio constitucional com o agravo de petição. Quanto à questão de pressuposto, assim como os outros recursos, se você tem que preencher, por exemplo, os pressupostos de regularidade, voluntariedade, prazo de interposição, no entanto, no agravo de petição,
não é necessário depósito recursal quando já tiver garantido o juízo. Então, digamos aí, o juiz determinou o bloqueio de conta da empresa. Bloqueou a conta, aí é desnecessário você fazer a comprovação de depósito recursal, porque já está garantido o juízo. Agora, em contrapartida, se na fase de execução ainda não tiver garantido, não tiver sido atingidos os patrimônios do executado da empresa, haverá a possibilidade, sim, a exigência de depósito recursal. O valor do depósito recursal hoje é o mesmo valor do recurso ordinário, de R$ 8.936 e alguns centavos, se não me engano, de 45 centavos. Então, esse é o limite hoje para apresentação, limite mínimo, né? Deixa eu até checar esse valor aqui rapidamente, gente, para não passar o valor. Valor do depósito recursal. Hoje, né? Hoje, na verdade, então, tanto o recurso ordinário quanto o agravo de petição tem um depósito recursal, depósito exigido para a sua interposição de R$ 9.828,51, atualizados, então, R$ 9.828,51. Anotem isso aí, porque se na apostila tiver um valor diferente, esse é o valor atualizado. Certo? Isso, Roberto, esse e-mail aí é o que é para apresentar o trabalho, tá? Seguindo, gente. Então, para finalizar, só relembrando, se no processo de execução já tiver garantido, ou seja, já tiver patrimônio suficiente para que haja o pagamento do trabalhador, não é preciso depósito recursal de R$ 9.828 que a gente apontou. No entanto, se no início da fase de execução ainda não tenha sido bloqueado nenhum patrimônio por parte do executado, há exigência sim de apresentação do depósito recursal para que seja analisado esse agravo de petição posteriormente pelo Tribunal Regional de Trabalho. Próximo ponto, agravo de instrumento. Gente. O agravo de instrumento ele é um recurso, né, diferente do que a gente vê em processo civil. A gente apontou em sala de aula, para vocês, se vocês lembrarem, o quê? Que o agravo de instrumento em processo civil ele tem por objetivo atacar decisões interlocutórias. No entanto, em processo do trabalho, não é essa a finalidade do agravo de instrumento. O agravo de instrumento em processo do trabalho, ele tem por objetivo o destrancamento de recursos, ou seja, ele tem por objetivo fazer que os recursos que por um acaso não tenham sido aprovados quanto à questão dos juízos de admissibilidade, quanto aos pressupostos recursais, sejam enviados, mesmo assim, para o órgão superior para análise, certo? Então, enquanto o processo civil a gente apontou que é para atacar decisões interlocutórias em geral, em processo do trabalho as decisões, o agravo de instrumento ele tem o objetivo de atacar decisões que denegarem o processamento dos recursos. Então, assim, cabe ao agravo de instrumento quanto à decisão do juízo ou do órgão ACO, que é realizar o juízo de admissibilidade e denega, por exemplo, o recurso ordinário. Então, apresentei meu recurso ordinário. Aí a vara do trabalho que recebe recurso ordinário vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade, verificar se os pressupostos recursais estão presentes, verificar se o processo está regular. Se ele apontar, não está regular, e aí o indeferimento, ou seja, a análise do recurso ordinário, no exemplo que eu mencionei, for indeferido e o processo não foi enviado para o Tribunal Regional do Trabalho, você vai apresentar um novo recurso de agravo de instrumento, com o objetivo de fazer esse recurso ordinário que foi indeferido, ou seja, que não foi conhecido, seja apreciado, seja levado a conhecimento do tribunal ad quem, ou seja, o tribunal superior ao que decidiu sobre a decisão anterior. Em suma, o recurso de agravo de petição é utilizado para destrancar o recurso ao qual o processamento foi negado pelo órgão ACO, ou seja, pelo primeiro juízo de admissibilidade. E aí ele vai obrigatoriamente, a partir do momento que você apresenta o agravo de instrumento, você vai remetê-lo para o tribunal, e aí o tribunal vai analisar primeiro o agravo de instrumento,
Se o agravo de instrumento comprovar que, na verdade, os pressupostos estavam preenchidos, aí o tribunal já faz o quê? Não, beleza, estão preenchidos, a decisão de primeiro grau não estava correta, então vamos o quê? Pedir para que esse recurso ordinário agora, ou seja, agora a gente passou para o agravo de instrumento, vai fazer a análise do recurso ordinário. Então, a finalidade do agravo de instrumento não é rediscutir a matéria, mas sim determinar o envio do processo do recurso que não foi admitido para o órgão superior. Então, o agravo de instrumento, ele tem um prazo também de 8 dias. Por que você está falando isso, professor? Porque o agravo de instrumento de processo civil tem um prazo diferenciado. Em processo de trabalho, como a maioria dos recursos, já mencionei para vocês como fica a dica de prova da ordem e prova de concurso público. Na dúvida, se for para chutar um prazo, chutem sempre 8 dias os prazos para apresentação de recurso no processo do trabalho. Lembrando isso, que o prazo de 8 dias, quando se referia às partes, né? Quando se tratar de órgão, fazenda pública, órgão público, se era público do trabalho, defensoria pública, aí o prazo para apresentação do recurso é dobrado, aí passa para 16 dias, certo? E lembrando que o prazo de contrarrazão, 8 dias para as partes, e se for órgão público, 16 dias, né? Lembrando que os prazos em processo de trabalho também serão processos contados com prazo em dias úteis, certo? Lembrando que, sendo interposto o agravo de instrumento, o juiz ou a COP poderá se retratar, ou seja, a gente já viu, quando estudou lá a questão dos efeitos do recurso, a gente viu o efeito regressivo, que é a possibilidade do juízo de retratação. Então, a partir do momento que eu apresento o agravo de instrumento para destrancar o meu recurso, no caso que a gente mencionou, meu recurso ordinário, se assim entender, o magistrado ele pode voltar atrás, ele fez a análise dos pressupostos e tinha declarado, por exemplo, que o recurso foi interposto fora do prazo. Aí ele olha o meu agravo de instrumento e fala, nossa, realmente o recurso não foi fora do prazo, foi dentro do prazo. Ele tem a possibilidade, portanto, de se retratar e, em vez de impedir prosseguimento do recurso, ele dará prosseguimento ao recurso ordinário, independentemente de análise do agravo de instrumento pelo órgão superior. Quanto ao procedimento ainda, a gente pode mencionar algumas obrigações da apresentação do agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele obriga aí que, junto do agravo de instrumento, sejam fornecidos cópia da decisão agravada, certidão da intimação, procuração dos advogados, tanto do agravante quanto do agravado, cópia da petição inicial, da contestação, da decisão originária e do depósito recursal, caso haja uma discussão referente a isso. Então essas são as peças necessárias que devem acompanhar o agravo de instrumento. Terezinha, o valor hoje voltando quanto à matéria anterior, do agravo de petição e do recurso ordinário, o valor é de R$ 9.828,51, certo? Isso referente à questão do depósito recursal. E só vai, gente, apresentar o valor do depósito recursal, como eu disse, se não houver garantia do juízo. Se já tiver garantido, já houver bloqueio de patrimônio no valor da condenação, não há necessidade de depósito recursal na fase de execução por agravo de petição, certo? Agora, se tratando de recurso ordinário, que ainda não há nenhuma garantia, se houver condenação a valores superiores a esse valor, aí você faz o depósito de 9.800, caso contrário, você faz o depósito do valor da condenação. Quanto ao agravo de instrumento, ele é um recurso, como eu tinha dito, apresentado aí para destrancar recurso. Hoje o agravo de instrumento, antigamente não exigia em processo de trabalho, mas hoje o agravo de instrumento ele também exige depósito recursal. E o valor do depósito recursal do agravo de instrumento é 50% do valor do recurso que você quer destrancar. Não entendi, professor. Então vamos lá. Eu apresentei um recurso ordinário.
no meu recurso ordinário, eu tenho que comprovar o depósito recursal. Como eu tinha dito, quando a gente apontou aqui, o depósito recursal do agravo do recurso ordinário é de R$ 9.851. Digamos aí que o juízo de admissibilidade da vara do trabalho que recebeu o recurso ordinário entenda que tem alguma falha no recurso e ele impede o prosseguimento do recurso. Ou seja, ele denega seguimento ao recurso. Eu vou apresentar um agravo de instrumento para que esse recurso que foi denegado seja enviado para o Tribunal Superior. Mas, para isso, na hora de apresentar meu agravo de instrumento, eu vou apresentar um novo depósito recursal no valor de 50% do recurso que eu quero destrancar. Ou seja, se era 9.858, eu vou ter que pagar agora no agravo de instrumento 9.851, vou ter que pagar 4.700 e alguma coisa. Vamos fazer a conta rápida aqui. Fugiu da escola, né, professor? R$ 4.929. Então, para apresentar o agravo de instrumento, caso não esteja garantido todo o juízo, haverá a necessidade de pagar 50% do recurso que é destrancar. No exemplo, a gente mencionou recurso ordinário, então, que é 9.851, vai ter que a parte para apresentação do agravo de instrumento fazer um novo recolhimento de depósito recursal, agora no importe de R$ 4.929. Lembrando, gente, se já tiver garantido o juízo, ou na hora que eu fiz o pagamento do depósito recursal do recurso ordinário, já garantir todo o pagamento do processo, aí não tem que pagar mais nada de depósito recursal para agravo de instrumento. Agora, se, por exemplo, tem uma condenação de R$ 100.000 no recurso ordinário, eu faço o depósito recursal de 9.800, ou seja, ainda tem mais valores a serem recolhidos e pagos para a parte contrária, aí, nesse caso, haverá o dever de recolher esses R$ 4.929, certo? Dando prosseguimento quanto ao agravo de instrumento. Lembrando que esse dever de depósito recursal é para o empregador, né? Lembrando que, se tratando de empregado, normalmente ele está protegido pela justiça gratuita e, nessa situação, não tem que efetuar nenhum pagamento de depósito recursal. Mas, ainda que não seja concedida justiça gratuita, quando se tratar de empregado, ele não tem o dever de efetuar o pagamento do agravo de petição do depósito recursal em agravo de instrumento. Então, mais uma vez, quando se tratar de empregado, não se paga o depósito recursal, seja beneficiado de justiça gratuita ou não. E também não haverá, quanto ao agravo de instrumento, pagamento de custos. Então, agravo de instrumento, não há, via de regra, pagamento de custos nem de depósito recursal ao empregado. Ele não tem esse dever, certo? Gente, aí assim a gente termina o agravo de instrumento, que são a matéria dos trabalhos que vocês vão fazer. E, para encerrar a aula, vou falar agora... Não querem que eu fale do agravo interno regimental? Quer que deixe para a próxima aula? Então, vou fazer o seguinte. Vou abrir. Deu nada, 9h30 ainda. Que horas são? 9h35. Eu vou abrir, né, para não estender demais, perguntas para vocês aí. Pode abrir o áudio quem quiser, ou quiser mandar pelo chat também. A gente consegue aí tirar as dúvidas. Certo, gente? Vamos lá, então. Pode começar aí. Quem tiver alguma dúvida, a gente deixa para fazer análise de agravo interno para a aula que vem. E aí eu vou providenciar a apostila referente a essas aulas que a gente está dando online aí. Certo? Dormiram ou estão sem dúvida? Na hora que vocês forem estudar, vão ficar tudo cheio de dúvida, né? Agora não está pintando nenhuma dúvida?
Opa, boa noite aí, professor Rodolfo. Boa noite, Roberto. Eu posso enviar já hoje mesmo para o e-mail do senhor o trabalho aí de agravo de petição e agravo de instrumento? Pode mandar, sim. Pode mandar. Vou enviar naquele e-mail lá que eu tenho. Então, Isso, manda nesse. Para não ficar a gente mandando e-mail diferente, manda nesse que a gente colocou no chat ali, no bate-papo, para mandar tudo no mesmo lugar, para não correr o risco aí de eu não ver os trabalhos, certo? Lembrando que o trabalho tinha permitido, acho que em dupla, né? Quem quiser pode fazer até em dupla. Ou individual, lógico. Pode falar que pode mandar no e-mail, valendo 10 no... Assim, Mayara, quanto a essa questão da avaliação, fiquem tranquilos, gente. Apesar de não ser nem... A gente não sabe nem qual vai ser o procedimento de volta, a gente vai ver se vai haver tempo para fazer as duas provas. A gente não sabe se vai ser... vai ter que fazer uma nova prova, precisa fazer uma prova só, como é que vai ser composta essa avaliação. Não, Mayara, o importante é vocês não perderem as aulas, né? Perder a matéria. Então, por isso essas aulas online aí. Quanto à prova, as provas tem que ter bom senso, vai ter que ver se vai haver tempo hábil para fazer duas provas, se vai ser uma só, se vai ter a possibilidade de fazer um trabalho valendo mais e compõe a primeira prova, ou se vai valer isso como primeira prova, ou se vai ser uma única prova para avaliar o semestre todo. Tudo isso aí vai ser avaliado depois, né, de acordo com a nossa realidade. Quanto à consulta, não tem como, né? A gente não sabe nem como é que vai ser, quem dirá com consulta. Mas eu ouço sempre a opinião de vocês, sim. Deixa eu ver aqui. Não, para vocês terem uma ideia, Mayra, eu sempre coloco para vocês votarem trabalho, como é que vocês querem, né, a avaliação. Normalmente a gente tem essa liberdade aí, só que aí que tá, né? A gente vai observar o que a faculdade aí dá uma direcionada para a gente, né? Quais são as regras, calendário, isso aí a gente vai ter que observar o que vier de São Paulo. Pois é, Joanilson, né? Poderia ser feito realmente online. Não vejo problema, não. O problema aí é a questão... eu não me incomodo, não se incomodem muito com essa questão de avaliação, não. Pelo menos eu não posso falar para os outros professores da minha parte. Quero que vocês tenham uma aula aí, uma aula de qualidade, né? Igual eu te falei, eu estou me adaptando ainda a essa parte de aula pelo EAD, essa questão de tecnologia. A gente tem aprendido a mexer. A gente não recebeu nenhum curso, gente, para administrar essas aulas, mas acredito que aí com uma ou duas aulas vai ficar mais tranquilo, mais fácil. O professor vai ter já o domínio aí desse programa, e aí também a gente se acostuma a não estar vendo vocês, né, ter menos liberdade de locomoção, aí fica mais fixo, mas vai dar tudo certo. Tenho dúvida aí que o importante é vocês assistirem a aula para não terem prejuízo. Então, assistindo às aulas, vocês vão estar tranquilos aí. Até por isso, eu estava disponibilizando antes mesmo do Zoom a questão das aulas lá via YouTube, né, para ficar mais uma forma mais fácil para vocês não perderem matéria. O problema, Mayara, é que se eu eu tenho que ficar muito longe, né, do computador. Então, muitas vezes o áudio não fica muito bom, mas fique tranquilo. Eu vou resolver esses problemas. Não, mas o meu microfone não é junto aqui. Meu microfone é na câmera e a câmera fica presa na tela. Aí não tem como. Se eu ficar distante, fica baixo o fone, né? Mas isso aí eu vou ver. Depois a gente vai profissionalizar isso aqui. É uma primeira aula, aprendendo a mexer aqui no material.
Sim, gente, essa aula vai ficar gravada e eu vou disponibilizar, até porque olha só o tantinho de gente que está aqui hoje, né? Aí, quem não puder assistir, vai assistir essa aula posteriormente. 18 pessoas. Então, o pessoal do 6º e do 7º deu um baile em vocês. Ah, Thaís, né? Não perde essa maniazinha do ponto. Tá aqui, ó, um pontinho no coração do professor, ó. Tá guardado aqui, ó. Apesar que tem gente que eu não sei quem que é. Tá escrito iPhone. Ó, tem o Danis Play, a Maiara, a Sinara, a Thaís, o Éder, o Flávio, o Joesley, Caroline, Joanilson, Felipe, Edneia, Janderson. Aí tem a 2 da Edneia ainda. Ellie. Aí tem o iPhone, que eu não sei quem que é. O iPhone é a Elisa. Eu sei, Danis. Beleza, tranquilo. Certo, gente? Então a gente encerra por aqui hoje. Vou parar a gravação. Uma feliz Páscoa a todo mundo aí. Obrigado, Roberto, para você também. Feliz Páscoa a todos. A aula que vem a gente tá junto novamente. Semana que vem vai ser a aula mais dinâmica e mais tranquila. Certo, gente? Pois é, o chocolate vai ser virtual. Né? Vai ser virtual para todo mundo. Certo? É bom que não engorda. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção aí. Peçam para os colegas semana que vem comparecerem aí, né, para tentar melhorar esse quórum, tá certo? Vou até cobrar quanto que você falou, Maiara, que tinha na aula da Patrícia? 15. Aqui deu quantos? No total? Também 15? 18? Bom, pelo menos não perdemos o quórum, né? Porque na segunda aula normalmente o pessoal foge. Então, a gente aí vai próxima torcer para estar melhor aí esse quórum e a gente vai tratar a gente volta em agravo interno. Certo, pessoal? Então, vocês já tiveram aula do Edivan? Não? Vai ser show. Vai ser top. Tenho certeza. Edivan vai, né, no computador vai mostrar uns slides muito loucos, vai mostrar uns negócios muito massa. Tá bom, gente? Um beijão, então. Vou parar a gravação aqui. E aí, quem tiver mais alguma coisa, a gente fala em off aqui. Falou, gente. Tchau, tchau.